Então a gente trouxe Darwin para vocês, lembrando que o objetivo não é que você traduza o texto todo, de maneira nenhuma. No vestibular, você também não vai traduzir o texto de cabo a rabo. Você vai traduzir uma grande parte dele, vai traduzir os pontos importantes do texto. Você vai traduzir aquilo que é de interesse para quem elaborou a prova, aquilo que é de interesse para resolver as questões da prova, tá certo? Então essa é a nossa ideia sobre Darwin. Então vamos começar acompanhando aí na telinha o texto que vai aparecer, né, depois da introdução. Aparece aí o texto, você vai acompanhar. Começa logo com a palavra perhaps, né? Seria bom, além de acompanhar traduções, você tem uma ideia também do que é que a palavra transmite em termos de conteúdo, né? Perhaps, para quem não lembra, é talvez. Então, talvez dá uma ideia de incerteza, de insegurança, né? A universidade tem perguntado muito isso, né? Qual a ideia transmitida pela palavra? Então, olha aí. Talvez, no one, no, nenhum ou não. O one, para quem não lembra, pode ser traduzido como número 1, mas pode ser também pessoa. Então você tem nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa nada mais é que ninguém. Então talvez ninguém tenha influenciado, né? Já estava aí a palavra semelhante, a universidade chama de palavras espelho, os professores de inglês costumam chamar de cognato, mesma coisa, né? Talvez ninguém tenha influenciado, ninguém influenciou. Nosso knowledge. Você pode nem saber o que é knowledge, mas você lembra o que é K-N-O-W, né? Know. Know é o verbo saber ou conhecer. Então, ninguém tem influenciado nossa sabedoria, nosso conhecimento da vida, né? Life é vida, on Earth. Earth nada mais é que a Terra, o planeta Terra. Então, talvez ninguém tenha influenciado nosso conhecimento, nossa sabedoria da vida na Terra, as much as, tanto quanto. Ao pé da letra, tão, muito, quanto. Mas ninguém fala assim, né? Tão, muito, quanto. A gente fala tanto quanto. Então, influenciado nosso conhecimento da vida na Terra, tanto quanto o naturalista inglês, para quem não sabia, Darwin é britânico, então daí mais uma relevância nele no vestibular, né? O vestibular adora colocar escritores britânicos na prova, personagens da história da Inglaterra na prova, e Darwin é um grande exemplo disso, né? Então, o naturalista inglês Charles Robert Darwin, está aí, 1809-1882, tá certo? Então essa é uma introdução, né? Aí você conhece, do seu conhecimento de mundo, você que estudou biologia, né? Sabe como é o nome da teoria de Darwin, sabe o que foi que Darwin fez. Então, ó, sua teoria da evolução por seleção natural, seleção, seleção natural, né? Agora a unifying theory. Então, agora a teoria unificadora, ou seja, aquela teoria que procura juntar tudo, da ciência da vida, né? Ou seja, das ciências que estudam a vida. Explain, para quem não lembra, explain é explicar. Você pode lembrar de explanar alguma coisa é explicar alguma coisa. Então, explicou onde todos os astonishing diverse kinds of living things. Bora lá. Astonish, surpreendente, incrível, extraordinário. Diverse, diverso. Kind, tipo, espécie. Então, explicou onde todos os diversos tipos surpreendentes de living things, de coisas vivas, né? Então, os surpreendentes diversos tipos de coisas vivas came from, vieram de. Então, agora a gente vai ter que ajeitar a frase, porque, ó, ele explicou onde todos os surpreendentes diversos tipos de coisas vivas vieram de. Em português, de onde vieram todos os surpreendentes diversos tipos de coisas vivas, né? É assim que a gente fala. E como eles se tornaram unicamente, exclusivamente, tem cara de esquisito, né? Mas não é esquisito não, é um tal do falso cognato, né? Como eles ficaram exclusivamente, unicamente adaptados aos seus particulares environments. Para quem não lembra, environment, meio ambiente, né? Então, existem algumas palavrinhas que você pode achar que são novas. Knowledge aqui, que é o conhecimento, né? Você pode vir para cá e encontrar unifying, unificadora, né? Astonish, surpreendente, né? Extraordinário. Environment, meio ambiente, são palavrinhas que você deve levar para o seu vestibular, palavras que com certeza vão ajudar você na tradução da prova. Na segunda parte do texto, você tem his theory, sua teoria. Sua teoria reconciliou, né, um grupo de diversos tipos de evidências, such as, para quem não lembra, tais como a progressão natural, a natural progressão das formas de fóssil, né, das formas fósseis,
no registro geológico, ou seja, no estudo da geologia. A geográfica distribuição, a distribuição geográfica das espécies, as aparições recapitulativas na embriologia, a estrutura homóloga, as estruturas homólogas, né? Os órgãos, vestígios e as relações taxonômicas, né? De berço, ou seja, de nascimento. Nest, para quem não lembra, é o ninho, né? Então você associa aí o ninho com o nascimento. Relações taxonômicas, né? Nenhuma outra explanação, você lembra da tela anterior, nenhuma outra explicação before, antes ou since ou desde a explicação de Darwin, né? Então, nenhuma outra explicação antes da explicação dele ou desde a explicação dele, ou seja, após, né? Tem feito sentido desses fatos, ou seja, tem trazido sentido, tem trazido senso aos fatos que a gente mencionou antes, né? Então, nenhuma explicação foi melhor que a de Darwin, nem before, nem after, ou seja, nem antes, nem a partir, desde a explicação dele, nem antes, nem depois surgiu explicação melhor, tá certo? Você acompanha aí na terceira parte do texto, em further works, em trabalhos posteriores. Further quer dizer mais tarde, depois, né? Ela é uma derivação da palavra far. Eu não sei quem lembra aí de far, F-A-R, distante, ou seja, further seria mais longe, mais distante. Em trabalhos mais distantes, a gente chama de em trabalhos posteriores, em trabalhos que vieram depois. Darwin demonstrou, olha a semelhança com o português sempre ajudando a gente, né? Darwin demonstrou que a diferença between, a diferença entre humanos e outros animais, ou seja, é uma diferença de degree e não de kind. Para quem não lembra, é uma diferença de grau e não de espécie. Então, a diferença entre os seres humanos e os animais, os outros animais, seria a diferença de grau, né? E não de espécie. Aí começa aí as influências de Darwin, né? Na geologia, zoologia, taxonomia, botânica, paleontologia, minha Nossa Senhora, quase que não sai, filosofia, antropologia, psicologia, literatura e teologia, né? Os Darwin's Writings, né? Os escritos, as coisas que Darwin escreveu. Você lembra que esse apóstrofo S é o caso possessivo, né? Então, alguma coisa de Darwin. Write é escrever. Então, os escritos de Darwin, os trabalhos que Darwin escreveu, produziram profundas reações, né? Profundas reações foram produzidas nesses campos a partir do trabalho de Darwin, tá certo? Muitas das quais, para quem não lembra, which é qual? Muitas das quais ainda estão ongoing. A expressão ongoing aí dá uma ideia de que ainda estão acontecendo, ainda estão seguindo. Lembra que go é ir, né? Ainda estão em seguimento, ainda estão acontecendo, ainda estão seguindo. Então, as reações nesses campos aos trabalhos de Darwin ainda estão prosseguindo, tá certo? Então, a ideia que a gente queria, voltando agora comigo na tela para a gente fazer um breve comentário, a ideia que a gente queria era mostrar a você que é um texto sobre Darwin, é um texto científico, mas não é um texto muito complicado. Você tem muita palavrinha semelhante ao português, você pode terminar traduzindo baseado nessa semelhança. Claro que às vezes dá errado, como foi o caso de exquisite, mas não importa, a maioria do texto vai dar certo e você tem uma ideia geral sobre o texto. Um outro detalhe, a universidade costuma tirar as questões das partes mais fáceis do texto, eu já comentei isso aqui antes. Então, você tem que se preocupar em traduzir o texto todo. Na parte mais fácil, que vai ser aquela que você entende melhor, vão ser tiradas as questões da UFRN. Então, essa observação de palavras parecidas com o português, essa observação de levar a tradução do texto até o final, ela é importante, né? Não se irrite quando você não conseguir traduzir uma palavrinha ou outra. Não vai ter uma questão sobre essa palavrinha, né? Aí a gente requer a interferência divina nessa hora para que não aconteça isso. Então, essa palavrinha não vai lhe atrapalhar se você tiver uma ideia geral do texto. A universidade, muito sabiamente, ela tem sempre se preocupado em perceber se o aluno tem uma noção geral do texto, né? Sem ficar preocupado com o detalhe, com a picuinha, aquela coisa pormenor, né?
Então, o que a universidade quer saber é se o aluno tem uma visão geral de inglês, se ele tem uma noção boa de inglês para que ele consiga ler o texto. Então, você não deve se desesperar muito, porque a ideia é sempre essa, é que você tenha uma tradução mais ampla, uma tradução mais geral do texto, e aí você vai terminar conseguindo aquilo que a universidade quer, que é responder as questões, tá certo? Eu queria dar uma passada rapidamente no mesmo texto, para a gente dar uma olhada com vocês, dar uma geral, para ver se você esqueceu de alguma palavrinha aí. Se você esqueceu de alguma palavrinha, você anota, porque é importante. Eu sei que você pode rever essa aula, que passa algumas vezes aqui na televisão. Então você termina revendo e checando algumas palavrinhas. Perhaps, né, na primeira tela, é uma palavrinha importante. Mesma coisa que maybe, nada mais é que talvez, né? Knowledge, conhecimento, né? O conhecimento todo mundo vai lembrar, né? Life, todo mundo sabe que é vida, né? Ele explanou, quem explana é porque explica, né? Uma coisa astonish é uma coisa surpreendente. Become é um verbo que aparece demais no vestibular, o verbo tornar-se. Então são palavrinhas que você tem que lembrar. Environment é o meio ambiente, né?